Muito boa tarde a todos vocês, começando mais um Bom para Todos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Estamos ao vivo pela TVT para toda a região metropolitana de São Paulo. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Participe das nossas redes sociais, no canal da TVT no YouTube, em nossa fanpage no Facebook. Seu comentário é muito importante para a gente. Deixem um like, participem do nosso bate-papo com perguntas, críticas e sugestões. Hoje vamos receber aqui no Bom para Todos o historiador Fernando Horta. Na sequência também receberemos o também historiador Eduardo Borges para comentar as notícias mais importantes aí nesta segunda-feira. Vamos ao giro de notícias. Luiz Inácio Lula da Silva foi internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a retirada de uma lesão na garganta. Segundo o boletim médico, o procedimento foi bem sucedido e o presidente eleito já teve alta nesta manhã. Em nota, o hospital divulgou: o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem no Hospital Sírio-Libanês para a realização de uma laringoscopia para a retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. Recuperado, Lula deve conversar nesta semana com candidatos à presidência da Petrobras e ele também pode antecipar a nomeação de ministros para facilitar a aprovação da PEC da transição. Vamos lembrar que a recomendação para o nosso querido presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é de falar o mínimo possível depois dessa intervenção cirúrgica. Esperamos que toda a assessoria tenha aí a responsabilidade e o carinho de não expor o Lula a muitas reuniões para cuidar dessa voz que é tão importante para o Brasil e para o mundo, né? Vamos lá! Neste domingo, um extremista tentou espalhar fake news envolvendo a presença do Exército na Praça da Sé, região central de São Paulo. Segundo o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o Exército estava armando barracas no local para dar um golpe militar. Mas uma juíza desmentiu este extremista ao vivo e explicou que a ação, na realidade, era uma atividade social destinada à população de rua. Vamos ver isso. Vou botar aqui o acampamento, aqui o Exército. Só quer me entrevistar, por favor? Eu sou a juíza coordenadora dessa ação social que vai ter amanhã. Ah, é? Não vai ter intervenção, aqui é uma ação social. Uma obra social, é isso mesmo que eu tô falando aqui. Dias que eu estou organizando, são 45 instituições, mais a prefeitura, Estado, quer falar aqui? Pode falar. Entendeu? Então, assim, eu tenho medo que essas notícias vazem e o pessoal acha que vai ter intervenção e eu não vou conseguir atender a população. E aí o pessoal não vem com a estratégia. Fechou tudo, entendeu? É você que está coordenando isso aqui? Eu sou uma das juízas coordenadoras desse E o Exército tem que fazer obra social? Não é o Exército, eles colaboram. Eles É colaboram. uma colaboração com um monte de Isso é só gente. uma peça do Quebra-cabeça com grande. 50. Em quantos lugares estão fazendo isso aqui? Só Só na em São Praça Paulo. da Sé. E por enquanto é aqui. Depois, no semestre que vem, a gente vai para Santos, talvez Campinas, nós vamos ter que ter. Que maravilha, hein? Parabéns, viu, juíza? Por favor, avisa que não é intervenção, senão... Não é intervenção, porque já estão falando que a cobra ia fumar, viu? Constrangedor, mas vamos lá, né? Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, fez insinuações sobre um suposto golpe militar que aconteceria nos próximos dias no país. De acordo com os áudios enviados em um grupo de WhatsApp obtidos pelo portal Brasil 247, o ministro defende um levante para reverter o resultado das urnas. Em um dos trechos do arquivo, Nardes relata que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas e afirma que, abre aspas, é questão de horas, dias, uma semana, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Após a divulgação do caso, o deputado federal André Janones acionou o Tribunal de Contas da União para que o ministro esclareça suas afirmações golpistas. Disse Janones, abre aspas, protocolei hoje, na primeira hora do dia, um requerimento para que o ministro do Tribunal de Contas da União, senhor João Augusto Ribeiro Nardes, compareça à Câmara para prestar esclarecimentos
sobre suas declarações de cunho golpista. A semana promete. Vamos para mais uma notícia aqui. Após ter sido perseguido em Nova York, nos Estados Unidos, extremistas descobriram que o ministro Alexandre de Moraes se hospedou no final de semana no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e passaram a segui-lo no local, gravando imagens íntimas do magistrado com sua família. Vamos ver um trecho? Que animação, né? Todo mundo de terno e gravata, dançando. Que coisa mais bonita. Também no final de semana, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi hostilizado em um resort na Bahia. Em resposta aos xingamentos, Maia fez o L com a mão, gesto que ficou conhecido como declaração de apoio a Lula. Ah, eu tenho que ver isso também. Vamos lá, vamos ver. É gostoso? Hein? Tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso? É besteira? É seu dinheiro? Para com isso que você tá feliz? Você põe a cabeça no travesseiro? Tira a mão de mim. Não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Não saio, não. É gostoso casada com bandido? É gostoso casada com bandido? Fala. Deve ser gostoso, né? Não tem que estar aqui, vagabundo! Bandidão, vagabundo! Ladrão, 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 ladrão! Que coisa, né? Que coisa terrível isso, esses bolsonaristas espalhados por aí. A gente vai vencer mais essa ainda. Podem aguardar. Mais uma notícia aqui para fechar o nosso giro aqui no Bom para Todos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, convocou reunião no gabinete de crise do Ministério Público Federal nesta manhã para tratar do avanço dos movimentos golpistas pelo Brasil. O monitoramento da instituição mostra que aumentou a quantidade de manifestantes e organizadores de atos que questionam o resultado da eleição que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Foram essas as notícias iniciais aqui do Bom para Todos. Vamos receber Fernando Horta, nosso querido comentarista, historiador, que está aqui para fazer uma leitura dessas notícias aí que nós falamos nesta pequena apresentação. Querido Fernando Horta, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. É uma satisfação sempre muito grande ter você aqui nesse programa. E eu queria começar falando justamente dessa cena lamentável aí do Rodrigo Maia. Quer dizer, essas pessoas, e eles provocam e antes de qualquer coisa dizem, não coloca a mão em mim. É uma doença, né, Horta? Tudo bom? Boa tarde, querido. Tudo bom, Conde? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo. O que está acontecendo no Brasil é o fim, vamos dizer assim, previsto, né, de toda aquela desestruturação institucional que nós estamos vivendo desde 2013. E o interessante, aquela partezinha estranha, né, de que as mesmas pessoas que lá atrás tinham participado desse processo ativamente, né, vamos lembrar que o Rodrigo Maia foi um dos apoiadores do golpe contra Dilma. Então, ver essas pessoas novamente agora sendo atacadas na volta, né, daquela monstruosidade que eles criaram, não é bonito, mas de alguma forma serve como um aviso didático, né, onde a gente precisa, as pessoas precisam entender que o passado e o presente se comunicam, né? E você não pode simplesmente achar que as suas ações ficaram escondidas no tempo e que a partir de um determinado momento você está livre e não precisa mais responder pelo que fez. Esse resort onde eles estão, na realidade, é um local da burguesia brasileira, né? A fina flor dos apoiadores de Jair Bolsonaro. E o Rodrigo Maia experimenta o ódio que ele permitiu lá atrás que se instaurasse no Brasil.
está frequentando lugares perigosos, né? Rodrigo Maia precisa avaliar melhor. Eu estou dizendo isso, evidentemente, com um grau aqui de ironia, porque as elites brasileiras realmente são muito mal educadas, Fernando Horta. Agora, vamos falar um pouco do Nardes, que é o ministro do TCU e que chocou, né, com aquele áudio que foi divulgado, realmente é muito chocante, dizendo com todas as letras que tem alguma coisa por acontecer. Você acha que a gente precisa temer alguma coisa nesse sentido? E aproveito para dizer o seguinte, quer dizer, se ele não for punido, a coisa vai ficar muito estranha, né, Horta? Pois é, Conde, a situação está muito estranha assim. Nós estamos vendo na última semana aí um aumentar, né, não só da radicalidade dos indivíduos que estão participando desses atos, mas também do nível social dos indivíduos que passam a compartilhar desse tipo de pensamento abertamente, né? Agora não são mais os caminhoneiros ou grupos urbanos, enfim, de uma classe média, média baixa, vamos dizer assim, estabelecidos aí pelo país, né? Nós estamos tendo agora o ministro do TCU falando, nós estamos tendo o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, criando um gabinete de crise para tentar trabalhar essa situação. Nós tivemos, no meio da semana passada, o candidato à vice-presidência, o general Braga Neto, abertamente se deixando filmar, comentando esses atos golpistas. Nós tivemos a esposa do general Vilas Boas dentro de um desses atos abertamente colocados. Então, a gente precisa compreender e fechar todas essas peças nesse quebra-cabeça para perceber que a fala do Nardes não é um blefe jogado no nada, e ele provavelmente está sabendo de alguma coisa que está se articulando ali. O que está se articulando é o que na realidade aconteceu lá nos Estados Unidos com Donald Trump. Donald Trump perde as eleições, e passa um tempo todo mundo acreditando que ele estava aceitando o resultado das eleições, e quando chegou próximo da posse ele deu a ordem para o golpe, que não foi cumprida lá, por sorte os militares lá resolveram serem constitucionalistas. Aqui serão? Eu tenho minhas dúvidas, acho que a coisa está muito mal parada, acho que nós da esquerda precisamos nos organizar, e é muito bom que o deputado Janones tenha pedido, requisitado, né, a presença deste senhor para que ele venha prestar esclarecimentos, mas eu acho que não só o Janones tinha que fazer isso, eu acredito que o TSE precisava fazer também. TSE, STF, todas as instituições que defendem a democracia agirem em conjunto, chamarem esse senhor 1, 2, 3 vezes para explicar a mesma história 4, 5 vezes ali, para ver se a gente consegue pegar alguma informação extra a respeito disso. Fernando Horta, você está assistindo aqui o Bom para Todos na TVT de São Paulo, também pelo Facebook, pela fanpage, pelo canal da TVT no YouTube, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Deixa eu ver aqui, ler alguns comentários para vocês aqui, do nosso público. Leonilda Santana, o povo lunático, acham que tudo gira em torno do Bozo. Perdeu, mané, vai para casa. Ieda Nascimento está aqui dizendo, um bando de histéricos irresponsáveis, Maia deveria chamar a segurança. Matheus Marola está dizendo aqui, o retrato do Maia fazendo L é a coisa mais inesperada que o Brasil já teve. Eliana Young está dizendo, o poste geral da República está querendo mostrar que trabalha para a nação. E o Wagner Espanhol está dizendo aqui, pelo visto muita gente no nosso país perdeu completamente o senso de civilidade e não tem mais o mínimo pudor de revelar sua imbecil ignorância. Horta, deixa eu aproveitar, já que você falou do Trump, porque o Elon Musk, depois de toda aquela polêmica, ele finalmente comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. E a primeira coisa que ele faz é tirar o bloqueio ao Donald Trump. Não tem uma coisa meio estranha nessa operação aí, não, Horta? O Horta ficou mutado. Horta, você mutou aí? Agora, melhorou. Então, Conde, eu fiquei um pouco chateado por não ter comprado o Twitter antes, né? Porque 44 bilhões de dólares é troco, bobagemzinha. Né? A gente podia ter se reunido, eu e você aqui, feito uma vaquinha, né? Entre o pessoal que nos assiste, o pessoal da TVT e tal, juntava, comprava e tornava aquilo ali um local mais, literalmente, mais aprazível e funcional para a comunicação social.
Aí vem o grande problema, né? O Elon Musk tem destruído efetivamente tudo que o Twitter tinha conseguido construir, não só com a substituição de pessoas-chave do comando da empresa, como a substituição de uma série de desenvolvedores, de controladores. Então a situação não está nada boa. E agora esse primeiro ato político, né, de retomar a posição com relação ao Donald Trump. O Elon Musk sabe que de alguma forma o Trump tem hoje, vamos dizer, vantagem nas eleições que vão vir nos Estados Unidos daqui a 2 anos, e ele, obviamente, como um grande bilionário, sabe que ninguém é bilionário sem a ajuda do Estado, né? E, obviamente, que ele começa, a partir de agora, já a fazer campanha e se aproximar de Donald Trump, porque a Tesla só chegou aonde chegou com os contratos que o Donald Trump assinou no governo, isso dito pelo próprio Donald Trump, quando teve lá uma rusga com o Elon Musk. A situação não é nada boa para aqueles que defendem uma ideia de democracia, pluralidade, inclusão, e principalmente para aqueles que, de alguma forma, tentam segurar um pouco essa era de mentiras, essa era de informações desconexas, e, na realidade, tudo que nós tínhamos conseguido que o Twitter banisse e se construísse um consenso em torno da toxicidade de Donald Trump, parece que o Elon Musk desfaz num piscar de olhos. Eu acho que a democracia precisa começar a perceber que o mercado não tem interesses para a mesma direção que a democracia, e de uma vez por todas definir quem efetivamente manda, se é o mercado ou se nós estamos falando de um Estado democrático. Essa é uma operação suspeita, viu? Fernando Horta, eu sei que você tem muito cuidado na leitura dos espasmos golpistas que ainda vicejam e graçam pelo país, e eu queria te perguntar, né, sobre as falas recentes do presidente do PL, que é o Valdemar da Costa Neto, dizendo também a mesma coisa, basicamente, que o Augusto Nardes, e dentro desse quadro, o silêncio ensurdecedor de Bolsonaro, que leva muita gente a entender também que, na verdade, não é um silêncio, é uma conspiração. É uma situação ainda perigosa. Você acha que, por exemplo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula Silva, poderia tomar algum tipo de atitude diferente da que ele vem tomando diante dessas ameaças? Certamente. Primeiro, vamos lembrar que isso não é pouca coisa, tá? Tá reinando aí na sociedade um tipo de discurso dizendo, não, agora tudo terminou, já ganhamos, eles aceitaram e tudo mais, e cada vez mais os dados, né, os indícios vêm nos batendo na cara, mostrando que eles não aceitaram coisa alguma. Eu acho menos perigoso a fala do Valdemar da Costa Neto e essa fala do Nardes do que o silêncio dos militares, porque o que está acontecendo, que as pessoas precisam entender, é o seguinte: está se criando um colchão institucional para o golpe, né? Se o golpe for dado hoje, o golpe é dado contra o resultado das eleições, na medida em que o TSE e o sistema internacional se organizaram de forma muito rápida para reconhecer o resultado das urnas. O presidente Lula colocou em marcha a equipe de transição e, para todos os efeitos, as coisas estão andando. Então, um golpe hoje é um golpe muito caro, porque seria um golpe contra o resultado das urnas. Agora, se a partir desses pequenos ataques cada vez mais frequentes de pessoas com um espaço de poder cada vez maior à democracia brasileira, se esses ataques começarem a se consubstanciar e de alguma forma criar a narrativa de que o resultado das eleições não está finalizado, porque é isso que o Valdemar da Costa Neto quer, ele não quer que Bolsonaro ganhe nada, ele quer nesse momento simplesmente que as pessoas digam e reconheçam que o resultado da eleição está sub júdice. Porque uma vez que o resultado das eleições esteja sub júdice, aí os militares têm condições de entrarem nessa discussão para proteger a ordem, proteger o processo, proteger a democracia, e de alguma forma o golpe se daria a partir daí. Então o Nardes e o Valdemar da Costa Neto criam esse colchão institucional para receber esses militares que de alguma maneira se jogariam nesse processo do golpe. O presidente Lula, e acho que a esquerda brasileira, já deveriam ter apresentado uma carta à OEA, uma denúncia à OEA, com o nome das pessoas que estão
dentro desses atos, né, antidemocráticos, com o nome do ministro Nardes, que agora apareceu, com o nome do Valdemar da Costa Neto como presidente. É óbvio que esse ato de ir até a OEA fazer a denúncia não vai trazer nenhum tipo de punição para esses indivíduos, porque nós sabemos que as organizações internacionais não têm poder de mando cogente dentro do Brasil, né? Mas isso seria mais uma forma de você denunciar o que está acontecendo e tornar as atitudes deles cada vez mais caras, inclusive no sistema internacional, né? Quanto mais a gente abrir isso, quanto mais a gente envolver pessoas e dar a conhecer a essas pessoas o nível de golpismo que o Brasil está tomando, eu acho que fica mais difícil, mais complexa a ação que esses golpistas vão ter para tentar desaver o trabalho que já está sendo colocado. Então é importante sim que se faça essas petições, é importante que se vá aos organismos internacionais denunciando esse golpismo, denunciando essas falas, mas é importante também que o presidente não se ausente mais do país, porque não é mera coincidência que tudo isso aconteceu quando Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Egito. Luiz Inácio Lula da Silva é a pessoa que detém a legitimidade eleitoral hoje no Brasil, e qualquer coisa que aconteça, nós precisamos dele por aqui. Agora, exército defender democracia, isso aí é uma impossibilidade, né, Ota? Só no Brasil e dá errado, né? Não, há precedente? Não. Em todos os lugares do mundo, os exércitos defendem a democracia, no mundo civilizado, né? O exército da França, da Inglaterra, eles defendem. Aqui no Brasil é que eles não defendem. Agora, é só aqui que eles criam essa narrativa de estarem defendendo, né? Então, veja, nós temos histórico suficiente no Brasil para demonstrar que o Exército jogou sempre contra as instituições brasileiras. E eu não estou falando só do golpe de 64, não. Se você começar a vir para trás, você vai encontrar diversos outros momentos, incluindo aí o próprio golpe da República, né? Dado contra a família real, contra o Pedro II, tem a mão dos militares. Quer dizer, nós temos historicamente demonstração clara de que o Exército brasileiro é tudo menos democrático, mas eles se apropriam do discurso da democracia, como fizeram em 64, estão tentando fazer novamente agora, buscando uma brecha. E o Valdemar da Costa Neto, o Nardes, e provavelmente nas próximas semanas, Conde, guarda aí o que eu estou te dizendo, para me cobrar depois, provavelmente nas próximas semanas você vai ter senadores usando o mesmo discurso, você vai ter até ministros do STF falando a mesma coisa. De alguma forma, essa gente vai compondo uma voz institucional que serve de amparo para que esses militares se sintam protegidos para darem efetivamente o passo na ruptura institucional que eles estão buscando. O silêncio de Jair Bolsonaro, Conde, talvez nos signifique que Jair Bolsonaro já é carta fora do baralho. Fernando Horta aqui no Bom para Todos. Então, Horta, deixa eu avançar um pouco nesse tema, porque eu acho que você está chegando em algumas questões importantes aqui para todos nós. O que foi anunciado pelo governo de transição, pelo Mercadante, inclusive, o Aloysio Mercadante, que é coordenador geral da equipe de transição, que o Lula voltaria de Portugal para montar a transição no âmbito dos militares, porque é preciso fazer também esse tipo de transição. Você acha que é importante que o Lula, né, dê uma atenção muito forte para essa questão, transição dos militares? Essa, digamos, espera não é perigosa, né? Pode dar margem para outros tipos de... eu estou querendo saber o seguinte, não é melhor começar logo essa interlocução aí com os militares? Ou é perigoso? Você mutou, acho que de novo, Horta, ou não? Porque eu tô com uma caturrita aqui incomodando e eu quero evitar que ela fique fazendo barulho aí para você. Então, quando eu não tô falando, eu tiro para você não ficar ouvindo os gritos dela, entendeu? Mas olha só, já era para o PT estar nessa interlocução e organizando isso, mas historicamente o PT tem problemas sérios com relação à interlocução com os militares, né? Nós sempre dependemos do companheiro, que o pai era militar e que faz uma indicação aqui e acolá, né? E que isso já obviamente não deu certo, não funcionou. Era importante que o Partido dos Trabalhadores mudasse essa interlocução, trabalhasse isso de uma forma mais profissional, começasse por indicar o ministro da Defesa, de Civil, e a
partir daí reunisse um grupo de profissionais, de professores, de diplomatas, de juízes, de procuradores que tenham legitimidade institucional, já que nós não temos afiliação ideológica com indivíduos no Exército, que pelo menos se tenha legitimidade institucional para postular uma manutenção de hierarquia, como deve ser, com os elementos civis sempre à frente dos elementos militares. Estão circulando alguns nomes ali que eu espero que não sejam verdade, viu? Estão circulando, por exemplo, o nome do ex-ministro Aldo Rebelo, que se afastou tremendamente de qualquer coisa que seja esquerda, inclusive nas suas últimas manifestações, o discurso de Aldo Rebelo está muito próximo do discurso de Jair Bolsonaro, muito próximo de um discurso fascista, né? E acho que a gente tem que começar a pensar e não repetir erros do passado, que pelo menos erremos, mas erremos com ideias novas, Conde. Ainda que não se consiga um consenso sobre como agir com segurança nesse processo, que pelo menos se tente alguma coisa nova nesse momento, já que aquilo que se deu antes não funcionou. Haja vista que o governo Luiz Inácio Lula da Silva foi com certeza o período em que mais se investiu no Exército na história desse país, especialmente na história recente, após 64, e foi sobre esse governo, ou melhor, foi sobre o governo que sucedeu a ele, o governo Dilma, da mesma estirpe, que foi dado o golpe. Ou seja, nós oferecemos muita coisa aos militares e exigimos muito pouca segurança em troca. Absolutamente nada eles tiveram que abrir mão. Está na hora da gente mudar esse jogo. Fernando Horta aqui no Bom para Todos. Um Belino Luquezzi está dizendo aqui: como pode ter tantos lunáticos nesse Brasil? Cada cena que vejo na internet, nos noticiários, inacreditável. Matheus Marola está perguntando aqui: vocês acham que a presença do Alckmin não poderia ajudar nessa integração com o Exército? Horta, rapidinho, você acha que sim? Eu acho que, como última opção, né, em desespero, num reconhecimento de que nós não temos interlocução e confiança nenhuma em ninguém no Exército, talvez o vice-presidente Geraldo Alckmin possa ser o ministro da Defesa, um ministro civil que goza de alguma respeitabilidade institucional afora o cargo de vice-presidente, mas porque historicamente sempre manteve bons laços com esses grupos. Talvez possa ser um nome a ser pensado nesse processo. Ele obviamente não tem formação nenhuma nessa área, mas bem assessorado, talvez ele possa ser essa peça que está faltando. Na falta de uma outra organização um pouco melhor, talvez esse seja um plano de segurança que a gente possa pensar a respeito disso. Agora, nós temos que reconhecer efetivamente que o Partido dos Trabalhadores precisa entender como é que funcionam essas três áreas, que são as três áreas de maior dificuldade de interlocução, que é o judiciário, as polícias e os militares. É preciso que o partido se dê conta que as políticas anteriores nessas áreas não deram certo, e que, na realidade, a partir daí é que surge essa estrutura golpista e essa estrutura que Bolsonaro montou. Então é preciso que nós entendamos isso e que a gente pense essas áreas de uma forma diferente. Eles poderiam contratar uma assessoria profissional para esse caso, por exemplo? Não, o ministro da Defesa ele pode nomear os seus assessores sem maiores problemas, não precisa contratar. Não, eu estou falando uma assessoria para que eles compreendam, né? Um pouco isso sim, eles não precisam contratar assessoria, eles precisam de pessoas de dentro do partido que tenham formação na área de relações internacionais, na área de defesa, em estudos militares, que sejam inequivocamente de esquerda, ligados a gente, para compor um grupo de pessoas que possam, de alguma maneira, dialogar, de debater e, a partir daí, apresentar soluções para esses problemas com relação às Forças Armadas. É preciso, urgente, fazer isso. Aliás, esse já era um ponto que devia estar sendo trabalhado há muito tempo, não era nem para nós estarmos com um problema nisso agora. A ideia é que, se nós tivéssemos efetivamente pensado nisso com um pouco mais de tempo, isso deveria já estar organizado e agora, no momento da transição, ser só colocado em prática. Mas não, nós estamos pensando nisso um pouco, vamos dizer assim, nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Fernando Horta aqui no Bom para Todos. O historiador Eduardo Borges já está aqui na sala, daqui a pouco ele vai chegar com a gente. Uma última questão, meu querido Fernando Horta. Você era contra a viagem do Lula nesse momento, porque você considerava que a presença do Lula no Brasil era de suma importância nessa semana, enfim, que passou. O Lula voltou de Portugal, sua concepção, leitura permaneceu a mesma, e quais são os desafios agora para o Lula
nesse momento que ele não vai poder falar muito, porque acabou de fazer uma cirurgia da garganta, das pregas vocais. Pois é, nós ganhamos uma certa paz a partir do momento que o Jair Bolsonaro calou a boca e parou de falar aquele monte de asneira, mas a gente sofre um sobressalto a cada dia, né? Um dia a gente acorda, os militares estão com acampamento montado na Praça da Sé, aí a gente descobre que é uma questão social ali que está sendo organizada pelos civis. No outro dia o presidente Lula vai fazer uma intervenção médica no hospital, a gente que é historiador, a gente já levanta aqui e fica, pelo amor de Deus, vai alguém junto lá, né? E a gente vai passar os próximos 40 dias nesse sobressalto, porque esse é um momento em que as coisas no Brasil estão mal paradas e essa transição precisa efetivamente andar com um pouco mais de certeza. Eu acho que o resultado da viagem do presidente Lula foi positivo, mas não foi positivo por muito, não. Nós trouxemos na bagagem uma série de questionamentos, uma série de críticas que foram feitas. Eu acho que a gente pode perceber claramente que na ausência do presidente no Brasil houve um divórcio entre o presidente e a grande mídia, né? Isso tem que ficar muito claro. A história do jatinho de avião é o divórcio da grande mídia, que nesse momento já passou ao lado da oposição, e isso muito me preocupa, porque você começa a ver militares, setores da alta burocracia de Estado, mais a grande mídia, mais grupos de empresários, mais um certo povo na rua, né, ecos golpistas. Bom, quem conhece a história do Brasil de 60 para cá realmente fica preocupado. É importante que o presidente retome as suas funções e principalmente que se coloque na vitrine, que comece a aparecer, que comece a trabalhar. Eu acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin já fez muito o que devia fazer, já se colocou na questão da equipe de transição, está na hora do presidente começar a controlar esse carro para que a gente efetivamente comece a diminuir a legitimidade desses atores que tentam falar contra a democracia. Fernando Horta aqui no Bom para Todos, toda segunda-feira. Obrigado, Horta, pelos esclarecimentos aqui, as reflexões tão importantes, porque também contra-intuitivas, e a gente precisa ter muita atenção nesse momento. Tá bom, meu querido? Um abraço para você. Condão, obrigado, um abraço para você, um beijo para todo mundo e que a semana comece e termine com calma e que a gente se aproxime cada vez mais dessa transição democrática, pacífica que o Brasil tanto precisa, tá bom? Grande abraço.